Fala pessoal, tudo bem com vocês? Game Dev Boss falando, e hoje vamos dar continuidade no nosso curso de SGDK, aula 5. Bom, temos bastante novidades aqui no projeto. A primeira coisa que você pode notar é que eu estou usando um debug com mais informações. E nós temos também agora o suporte para 2 players. Eu também criei alguns itens que você pode pegar. Então aqui eu tenho ícone de item de velocidade, que logicamente vai alterar a velocidade da nave. Eu tenho também ali embaixo, na letra L, vidas. E aqui no debug você pode ver aqui que o player 1 começa com 3 vidas, mas conforme eu vou pegando os itens aqui, ó, ele vai aumentando, né? Aumentou para 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 é a quantidade máxima de vidas. Eu também tenho agora 2 tipos de tiro: o tiro vermelho e o tiro azul. O tiro vermelho é esse tiro simples, né? Aqui ele está com a força 1. Eu vou diminuir a velocidade do jogo para ficar mais fácil da gente ver, tá bom? Então, ó, esse aqui é o tiro 1. Beleza? Se eu pegar aqui, ó, o ícone vermelho, o item vermelho, ele vai aqui para força 2. Então essa daqui é a força do tiro número 2. E se eu pegar mais uma vez, mais um item, ele vai aqui para o tiro máximo, que é o nível 3. Tá? Então não adianta eu pegar mais itens aqui, ó, que ele vai sempre continuar no nível 3. Além do tiro vermelho, que é o tiro concentrado, aumentar a velocidade do jogo aqui, eu tenho também o tiro azul. Então o tiro azul, ele é um tiro que vai espalhar, conforme vocês estão vendo aqui, é um tiro que abrange uma grande área. Então tem o tiro azul aqui no nível máximo e o tiro vermelho também no nível máximo. Uma coisa que eu coloquei também foi o tiro super, que é essa barrinha aqui, ó. Ela começa em 0. Se você apertar o botão A e segurar, ele vai aumentando aqui o contador, e o valor máximo é 32. Quando chegar em 32, ele vai exibir um efeito aqui na frente da nave. Isso significa que o tiro está carregado. E aí nesse momento eu posso soltar o super tiro. Eu não implementei o super tiro ainda, porque eu vou passar isso como um desafio no final da aula para vocês. E eu vou explicar como é que vai funcionar esse desafio, tá? Voltando aqui para a velocidade normal do jogo. Ó, então você vê que eu consigo carregar o super tiro e em determinado momento, na hora que eu soltar o botão, ele soltaria então esse super tiro carregado. Legal, né? Mais uma coisa que eu coloquei foi o tiro automático. Então se eu segurar o botão B, ele vai soltar esse tiro carregado. Aliás, desculpe, ele vai soltar esse tiro ininterrupto. Tá? Então o botão A, ele dispara apenas uma vez, e você pode segurar o botão A para soltar o super tiro, e o botão B, ele vai soltar então esse tiro de forma ininterrupta, tá bom? Outra coisa que eu vou falar ainda nessa aula é sobre otimização. Então aqui o tiro azul é o tiro que solta mais tiros por segundo. Se eu pegar os 2 players, ó, vou carregar o tiro azul aqui nos 2. E máximo, né? Soltando aqui o tiro automático, você vê que o FPS ele vai cair aqui para 20, o que é bem problemático, né? Apesar de slowdowns serem normais em jogos de nave, eu não gostaria que meu jogo baixasse tanto o FPS dessa maneira.
Então, eu também vou falar sobre otimização. Como que a gente pode otimizar isso? O quão perto de 60 FPS constantes eu consigo chegar, mesmo com essa grande quantidade de objetos na tela. O que eu posso fazer para melhorar a otimização? Tá bom? Então esse vai ser o tema da aula de hoje. Vamos lá? Então vamos começar falando aqui do modo de 2 jogadores. Bem, a primeira coisa que eu fiz, a primeira mudança, foi declarar essas duas variáveis aqui, que controlam, né, os estados dos botões. Eu declarei elas como um vetor, tá? Um vetor de tamanho 3, porque eu tenho 2 players, né, ele começa em 0, então 0, 1 e 2. Eu tenho 2 players, player 1, player 2. Então por isso que eu declarei como um vetor de 3 posições. E aí dou uma inicializada nele, tá? Nesse aqui. Então tenho esses 2 vetores agora. Tive que fazer essa mudança para colocar de 2 players, tá? E se a gente for ver aqui o meu player update, agora nós temos aqui na seção de joystick a atualização do vetor, né? Então aqui eu estou atualizando, né, os 2 vetores. Então essa é a diferença aí para que eu consiga executar o jogo com 2 jogadores. Uma outra mudança que eu fiz foi alterar aqui o for, porque esse for, do jeito que ele estava assim, ó, se eu não me engano, na aula passada o for ele começava em 0, ele ia até o 1, né? Então isso aqui ele vai criar o player 0 e o player 1. E aí quando eu habilitei o segundo jogador, eu percebi esse erro, porque na verdade ele tem que começar em 1 e ele tem que ir até o 2, né? Então essa linha corrigida, ela vai inicializar o player 1 e o player 2, tá bom? Então essa linha aqui ela foi alterada para que ficasse correto, da maneira como eu esperaria que o jogo funcionasse, tá bom? Então teve essa mudança aqui no for, e eu tive que mudar aqui tanto no player update como também no player init, tá? Então você vê que esses 2 aqui, eles tiveram essa correção aqui para inicializar o player 1 e também o player 2, tudo bem? Bom, então dessa maneira agora eu tenho controle de 2 jogadores e quando eu inicializo o jogo, eu já estou inicializando direto com 2 jogadores, mas depois a gente vai controlar isso, né? Então nós temos aqui, ó, logo no início do in-game, que é a minha sala principal, eu já crio aqui, já chamo, né, a função de inicializar os 2 players, tá? E aqui eu defino a quantidade inicial de vidas de cada um deles, tanto do player 1 quanto do player 2, tudo bem? Então eu inicializo aqui os 2 jogadores e a quantidade de vida deles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o player init. Ah, sim, tem. O player init, como vocês sabem, né, ele pode valer 1 ou ele pode valer 2. Então se nenhum player estiver ativo, ele vai ativar o player 1. Se o player 1 já estiver ativo, aí ele vai inicializar o player 2. Tudo bem? Quando ele inicializa o player 1, ele vai carregar o sprite da nave azul. E quando for o 2, ele vai carregar o sprite da nave 2. Então eu tive que criar, né, um novo sprite para o player 2, que vai mudar basicamente ali o vidro da nave, né? O player 2 ele tem esse vidro aqui vermelho. Eu também adicionei aqui uma explosão, mas por enquanto não estou usando, tá?
Então nós temos aqui o player 1 e player 2. Os sprites, eles foram declarados no res. Não pode esquecer, né? Sempre que criar um sprite, vai lá no arquivo res e adiciona ele aqui. Então no caso seria este sprite aqui para o player 2, tá bom? Então vamos ver o que nós temos a comentar aqui sobre os players. Outra coisa importante é que para um player não ficar sobre o outro no início do game, eu defino que quando o player 1 for inicializado, ele vai inicializar na posição 64 no eixo Y, e quando for o player 2, ele vai inicializar no 96. Então você pode perceber quando o jogo inicia que a altura em que os players aparecem, né, que eles são inicializados, ela é levemente diferente. É justamente para uma nave não sobrepor a outra, né? Então aqui está na posição 64 para o player 1 com o vidro azul, e na posição 96 para o player 2 o vidro vermelho. Beleza? Então essas são as considerações sobre o player 1 e o player 2 e a inicialização deles. Agora vamos falar sobre os sistemas de tiros. Como eu adiantei para vocês, agora nós temos dois tiros, né? E nós vamos criar o terceiro, que é o tiro super. Então nós temos o tiro vermelho e o tiro azul. O tiro vermelho é um tiro que vai apenas para frente. Então, como vocês podem ver aqui, é um tiro que vai em linha reta, apenas para frente. Isso aqui no nível 1. Quando eu estiver no nível 2, vamos pegar aqui o nível 2. Agora eu tenho dois tiros, né? E no nível 3, 3 tiros. Então eu tive que criar uma variável para controlar isso, né? Então se você verificar aqui na minha estrutura de player, agora eu tenho o tipo de tiro, que pode ser o tiro vermelho ou o tiro azul, valor 1 ou valor 2. Eu tenho também a força desse tiro, né? Que o tiro vermelho e o tiro azul, eles podem variar de 1 até 3. Quando o jogo inicia, eu vou ter que determinar qual o tiro inicial. Então, se eu vier aqui no meu player init, vamos dar uma olhada aqui, você vê que ele começa com o tiro 1, que é o tiro vermelho, e a força do tiro 1 começa em 1, que é o tiro mais fraco. E o tiro azul, ele começa em 0. Então, como vocês podem ver aqui, vou resetar o jogo. Você pode ver isso aqui no debug. Então, o tipo de tiro atual é o vermelho, que é o 1, né? A força dele é 1 também, né? E o tiro azul, ele está em 0, né? Então, quando eu pegar aqui o azul, olha o que vai mudar aqui em cima, no debug. Ele vai para o tiro do tipo 2, e o nível, né, a força do tiro azul, vai valer 1. Olha só. Então agora eu estou com o tiro 2 com a força 1, que é esse tiro aqui, Esse aqui é o tiro azul, no nível mais fraco. Vamos ver aqui o nível 2. Então esse aqui é o nível 2. Ele vai adicionar mais uma linha, né, de tiros. E o 3, que é o mais forte, é o tiro mais apelão do meu jogo. Ele vai soltar essa rajada aqui espalhada de tiros. Tudo bem? Então esses são os tiros. O que muda aqui na programação de um tiro para o outro, né? Você vê aqui que eu criei então o objeto, né, o tiro vermelho, e também outro objeto, né, para o tiro azul. Então cada um tem as suas declarações, né?
O que muda? A coisa mais importante aqui é que o tiro azul ele recebe um parâmetro a mais, certo? Então ele vai receber um parâmetro a mais, que é a direção. O tiro vermelho não, o tiro vermelho vai apenas em linha reta. Já o tiro azul, eu tenho que determinar uma direção para ele. Então vamos olhar aqui a diferença, né? Bom, tiro vermelho, como ele não tem direção, aliás, eu defino uma direção que é a direção 6 aqui para ele, o tiro vermelho. A direção 6, eu vou colocar o gráfico aí na tela. Essa direção é correspondente ao teclado numérico, tá? Então, se você olhar para o teclado numérico, como o tiro vai em linha reta da esquerda para a direita, então ele vai para a direita, é a direção 6. Já o tiro azul, ele tem uma pequena mudança, né? Ele vai receber, aqui tem a ilustração das direções, né? Ele vai receber esse parâmetro de direção. E quando eu estiver fazendo o update desse tiro, eu vou considerar qual a direção que ele tem que se mover, né? Se ele estiver movendo na direção 8, então ele vai subir. Aí eu coloquei aqui a velocidade em 10. Se ele estiver na direção 9, a velocidade no eixo Y vai ser 5. E todos eles se movem para a direita também. Então a direção 10 no eixo X, tá bom? Então toda essa configuração aqui de tiro, ela é uma novidade do tiro azul. O tiro vermelho não tem essas instruções dentro do update. Então só para vocês verem como que você pode programar dois tipos de tiros diferentes, né? Então vamos continuando aqui. Temos esses dois sistemas de tiros. Como vocês sabem, os tiros eles têm que ser inicializados, né? Assim como qualquer objeto. Então assim, a gente sempre vai ter um init, o update e o destroy. E outra coisa que você pode perceber aqui no init é que, obviamente, cada tiro ele vai carregar um sprite diferente. Então o tiro azul ele vai carregar esse sprite aqui, que é o do tiro azul, e o tiro vermelho ele vai carregar o sprite do tiro vermelho, tá? Então nós temos essa diferença aqui no carregamento dos tiros. E aqui você pode ver aqui que eu criei também um sprite para o tiro azul e um sprite para o tiro vermelho. Bom, eu comentei com vocês que agora nós temos um tiro automático. Então, se eu apertar o A uma vez, ele vai atirar. E se eu segurar o A, ele vai carregar o tiro super, né? E se eu apertar o B, ele vai disparar constantemente, de forma ininterrupta, né? Olha só. Então ele vai atirando sem parar. Como é que esse tiro automático ele é programado? Então vamos dar uma olhada também nessa parte. Bom, uma coisa que eu sempre costumo colocar nos meus projetos são variáveis ping, tá? Essas variáveis elas servem para várias coisas, tá? Uma delas, como eu acho que você já percebeu, é para criar esse tiro automático. Mas ela também serve para fazer sorteios de forma bem simples. Então, durante a execução do jogo, vamos supor que você abriu um baú ou que você coletou um item. Você precisa de uma certa aleatoriedade. Então você pode usar o ping para isso, tá? Se você usar o ping 2, é uma variável que varia de 0 e 1 constantemente. Então você pode dizer alguma coisa assim, ó, if ping 2 igual a 1 ou igual a 0, tá?
faça algo. Então, em determinado momento, como essa é uma variável que vai variar de 0 e 1, 0 e 1 o tempo todo, eu posso dizer que se determinada ação acontecer e a variável 2 for 1, aí ele vai fazer alguma coisa. E se for 2, ele faça outra coisa. Então essa seria uma forma de usar o ping, né? Então você tem 50% de acontecer algo ou 50% de acontecer outra coisa. Entenderam? Então é uma forma de você criar aleatoriedade no seu jogo, tá? É mais um uso da ping. Na Ramopig a gente usa isso para determinar qual a pose de vitória que o seu boneco, né, ele vai exibir. Então ele pode exibir uma vitória, um sprite do tipo 1 ou um sprite do tipo 2, né, padrão Street Fighter. Então aqui em cima estou declarando, né, essas variáveis do tipo ping. Você pode declarar com mais, né, mas geralmente eu uso 2, 4 e 10. Às vezes eu uso ping de 60. Tudo bem? Mas geralmente isso aqui já me serve. Então, vamos ver aqui. Aqui eu estou apenas declarando. Eu preciso controlar elas, né? Então vamos ver aqui. Logo que eu entro aqui em while, né? Dentro aqui da função main. Então esse while aqui ele vai ser executado o tempo todo, né? No meu jogo, ó. É a principal função aqui depois das declarações iniciais. Então dentro aqui do while, do main, logo depois que eu aumento o contador de frames, eu já faço controle dos pings, né? Então eu vou aumentando, né, o valor de ping sem parar, e quando ele chega num determinado limite, ele volta pro início. Então ele fica nesse ciclo, né, de ficar aumentando o tempo, de ficar variando, né? No caso do ping 2, ele varia de 0 até 1. Ping 4, ele varia de 0, 1, 2 e 3, né? São 4 opções. E o 9, ele varia para 10 valores diferentes. Então aqui eu tenho 50% de chance, aqui eu tenho 25% de chance, e aqui eu tenho 10% de chance. Então aqui dá para fazer um controle legal, tanto de aleatoriedade quanto de intervalos de tempo constantes. Como que o ping está sendo usado aqui para criar os tiros automáticos? Então vamos ver lá no meu player update a parte que ele atira, né? Então aqui no meu gameplay nós temos aqui, vamos ver aqui, joystick. Aqui, ó, controle para os dois jogadores, né? Player 1, player 2. E nós temos aqui os tiros. Então, olha só, tiro automático. Como é que funciona o tiro automático? Bem, eu vou primeiro verificar se o botão B está apertado. E aqui é diferente do botão A, que eu verifico se ele foi pressionado uma vez ou se ele foi solto, né? Isso aqui é uma novidade, já foi solto. O botão B, não. O botão B eu quero ver se ele está apertado, né? Se ele estiver apertado e o ping 2 for igual a 1, então eu quero disparar. Nota uma coisa interessante aqui, ó, tanto para o botão A quanto para o botão B. Agora eu tenho variáveis booleanas que controlam disparos. Tá? Ela começa em falso, ou seja, não vai atirar, né? E aqui embaixo eu coloco algumas condições para ele atirar. Por exemplo, ele acabou de apertar o botão A, que é essa daqui, ó. Aí eu vou ligar o disparar. Aqui, quando eu solto o botão A. Então, quando eu solto o botão A, ele verifica se a barra de super atingiu o valor máximo. E se sim, ele vai dar um super disparo.
Em seguida ele zera essa variável de super. Tudo bem? Então nós temos aqui agora esse controle, né, essa variável booleana, e se ela for ativada, aí sim ele dispara, né? Então aqui nós temos o controle de disparo do tiro vermelho, né? Ele tem que verificar qual é o tipo de tiro que você está atualmente. Então aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, o player 1, né? Ele está com tiro 2, então ele vai atirar o tiro azul, né? Então seria aqui, ó, tiro 2. E aí em seguida, depois que eu verifico o tipo do tiro, eu tenho que verificar a força, né? Então eu tenho 3 levels de força, né? Então aqui nesse caso ele está disparando o tiro azul no nível 3. Então ele vai executar esse cara aqui, ó, tá? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Então ele vai disparar, né, os tiros azuis. Ele vai criar 1, 2, 3, 4, 5 tiros, e cada um numa direção diferente. Se estiver no nível 2, então ele vai criar 3 tiros na tela, ao invés de 5. E se ele estiver no nível 1, ele vai criar 2. Então, só para a gente relembrar, vamos ver isso aqui na prática. Olha só, vou pegar aqui o tiro azul. Esse aqui é o nível 1. Ó. Ele vai criar 2 tiros nessas direções aqui, ó, direção 9 e direção 3. Legal. No nível 2, ele vai criar 3 tiros. Direção 9, direção 6, que é esse indo para frente aqui, e a direção 3, que é esse descendo. E assim é pro terceiro nível, né, do tiro azul. Olha só, ele vai criar 5 linhas de tiros aqui, né, cada uma numa direção diferente. Isso aqui é pro tiro azul. Agora pro tiro vermelho, você vê que a ideia é basicamente a mesma, né? Para cada nível de tiro, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, aqui o tiro vermelho ele vai em linha reta, ele vai criar apenas um tiro na frente da nave, né? Se eu pegar aqui, ó, agora eu tenho 2 tiros, e se eu pegar aqui o terceiro nível, agora eu tenho 3 tiros sendo disparados, né? Frame sim, frame não. Como eu estou usando o GPing 2, então ele está disparando com uma grande cadência, né? Está disparando muitas vezes por segundo, o que obviamente está interferindo aqui no meu contador de FPS. Tá vendo? Então o jogo está executando a 50% da velocidade. Então já vamos falar sobre otimizações. Fiquem aí. Bom, antes disso, eu tenho que falar dos itens, né? Afinal, eu enchi a tela de itens. Esses itens, por enquanto, eles estão parados. Mas, obviamente, durante o gameplay, eles vão aparecer e eles vão sair da tela, né? Eles não vão ficar paradinhos para você pegar eles. Eles vão ficar voando e você tem que coletar antes que eles saiam da tela. Bem, aqui eu tenho itens de velocidade, de vidas, o tiro vermelho e o tiro azul, tá? Esses itens, apesar de serem itens diferentes, eles foram declarados como um único objeto. Então você não precisaria necessariamente, aqui ó, eu poderia criar, quantos itens eu tenho? 1, 2, 3 e 4. Eu poderia criar 4 objetos diferentes. Mas não precisaria nesse caso, porque a programação do item ela é muito simples. O que vai mudar aqui? O sprite do item e o que ele vai fazer, qual que vai ser a reação dele quando a sua nave encosta, né? Então ele pode te dar mais velocidade, ele pode te dar mais vidas, ou mais poder no tiro vermelho, ou mais poder no tiro azul, né? Então
essa pequena variação não é suficiente para mim criar um objeto, né, para cada um deles. Eu poderia fazer isso, mas não precisa, tá? Então vamos ver aqui qual que é a programação do item. Então, como vocês viram, eu tive que criar aqui esse trio de funções para a gente criar objetos, né? Já falamos sobre isso, que é o init, update e destroy. Então, eu tive que criar essa tríade aqui, né? Bom, o init do item, ele vai receber aqui a posição x e y, onde eu quero criar ele, e ele vai receber também o tipo. Esse tipo aqui é importante, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quando o item é inicializado, né, ele vai receber aqui o sprite de itens. Esse sprite ele vai conter aqui todos os itens. Então, como vocês podem ver aqui, né, posição 0 é velocidade, posição 1 é vidas, posição 2 é o tiro vermelho, posição 3 é o tiro azul. 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Essas são as posições. E aqui eu tenho o gráfico, né, de todos os tipos de itens. Legal, então ele vai carregar esse sprite. E ele vai saber então qual é o tipo dele. Então esse item, né, ele vai receber um tipo. Quando eu faço o update do item, o que vai acontecer? Aliás, antes do update, você vê aqui que eu faço uma setagem, né? Eu vou setar a animação desse sprite para o tipo. Então, obviamente, se eu mandar o tipo 0, então ele vai criar um item do tipo S, que é o speed, né? Se eu mandar um tipo 1, aí ele vai criar esse aqui, né? O 2 e o 3. Então, só de enviar o tipo para ele já vai saber, ele vai carregar o sprite, né? E ele já vai setar a animação correta. Então, ele vai ser exibido, né? De acordo aqui com o nosso sprite, ele vai exibir o gráfico corretamente. Agora, outra coisa, quando esse item ele colidir com a nave, é o item que vai detectar se a nave está perto dele, tá? Ó, então ele vai fazer isso aqui. O item ele tem o update dele, né? Então ele vai ficar o tempo todo atualizando. E ele vai verificar se houve uma colisão com a sua nave, né? A nave do player 1 ou do player 2. Então, vocês podem ver aqui nesse for. Esse for ele inicializa em 1, né? Ele vai até 2. E eu faço uma checagem de colisão simplificada, tá? Na aula passada eu falei sobre colisão retangular, mas não é o único tipo de colisão que a gente pode usar. Então, nesse caso aqui, ó, explicando rapidamente, a gente faz uma colisão do tipo de área. Então, eu tenho aqui o meu item. Digamos que isso aqui seja o meu item, ok? Aí eu tenho aqui o ponto pivô dele, é o centro dele, né? E eu tenho também a minha nave. Vamos criar aqui um desenho de uma nave. Aqui está a minha nave, ok? A nave, ela vai encostar no item. Opa! Agora sim. Então aqui, a minha nave também tem um ponto pivô, né? Vamos colocar aqui o ponto pivô da nave. Muito bem. Então olha que ideia interessante. Na aula passada eu falei de colisões retangulares, né? Agora eu quero falar de colisão por área. Então, aqui ele vai esconder, né? Talvez o Paint não seria o ideal para mostrar isso. Mas entenda o seguinte, a minha nave está aproximando do item. Eu vou testar se o ponto pivô da nave, aliás, se a posição da nave, que é esse ponto aqui, é o centro dela, ele entrou dentro desse campo de força azul, dentro dessa área azul, que é determinada pelo centro do item mais uma margem.
tanto para a esquerda, direita, cima e embaixo. Quando esse ponto central é apenas o ponto, ok? É a posição. Quando a posição da nave ela entra aqui dentro, né? Vou ter que redesenhar aqui. Ó, então, ele entrou aqui dentro. Então, quando isso acontecer, eu vou dizer que houve uma colisão. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, é uma forma diferente de fazer teste de colisão. É uma colisão por área. Eu determino uma área qualquer e eu verifico se o player entrou naquela área. Tá? Eu poderia fazer teste de colisão retangular também, que nesse caso também daria certo. Ó. Mas a ideia é mostrar outras maneiras também que você pode programar, tá? Então aqui está o teste de colisão. Eu tenho a posição do item, mais a margem, né? Então aqui a margem esquerda, aqui eu tenho a margem direita, margem de cima e a margem de baixo. Aqui, ó, margem de baixo, tá? Eu verifico se o player, que é esse PJ aqui, neste contexto, né? Se esse PJ ele entrou dentro daquela área. Se entrou, significa que houve colisão. A nave entrou, né, em contato com o item. Aí eu vou fazer uma dessas 4 opções aqui. Tá? Se o tipo do item for 0, quer dizer que é velocidade, então eu vou aumentar a velocidade da nave, aliás, aumentar aqui, se a velocidade for menor que 4. Porque eu quero determinar que a velocidade máxima seja 4. Então aqui, ó, a nave azul, player 1. Você vê que o speed está igual a 2. Então, conforme eu vou pegando o item, ó, agora a velocidade 3 e agora velocidade 4. 4 é o máximo, tá? Eu testei aqui, velocidade 5, ele já fica muito rápido. Aí já fica difícil de você controlar e desviar, pelo menos para o meu gosto, né? Então, aqui eu já tenho o controle da velocidade da nave, né? Se for tipo 0. Se for tipo 1, aí eu vou aumentar vidas, se ele não ultrapassou 9. Então, se for menor que 9, aí eu vou aumentar a quantidade de vidas. E, consequentemente, né, eu vou testar também o tiro. Aqui, ó, eu vou aumentar o tiro vermelho, né, ou o tiro azul, a força desse tiro. Beleza? Então nós temos essas opções aqui dentro dos itens. Apesar de eu ter colocado tudo na mesma linha, se você quiser, você poderia fazer assim também. Ó. Então, como você já deve saber, em linguagem C, você pode fazer dessa forma também. Daria na mesma, tá? Ou você poderia declarar assim também, ó. Fazer a indentação dessa forma. Daria na mesma. Tudo bem? Então é isso. Então aqui eu tenho essa lógica para quando ele pegar o item, ele verifica que tipo de item é esse que você está colidindo, e aí, obviamente, de acordo com o item que você pegar, ele vai fazer uma dessas 4 coisas, tá bom? Depois que ele atualizou a sua nave, né, que ele deu algum status para sua nave, aí eu vou destruir esse item. E a destruição do item é basicamente remover esse objeto da memória. Então a gente vai limpar o sprite, né? E dependendo do objeto que você estiver destruindo, você pode fazer outras coisas também. Beleza? Nós temos também, vou falar do debug,
aqui o debug, você vê que agora ele está um pouquinho diferente. Então o debug, quando ele estiver aqui na minha sala, né, de logotipo, ele vai exibir a quantidade de tiles do background e também a contagem de frames. Tá? Isso aí a gente viu nas aulas passadas. E quando ele entrar no jogo, o debug ele vai exibir outra coisa. Tá? Então você vê aqui que eu mudei a forma de escrita, né? Mas basicamente o que eu fiz foi isso aqui, ó, colocar na mesma linha. Tá? Ó, isso aqui também daria na mesma. Tá? Então aqui na sala inicial eu tenho duas informações, e aí quando eu entro dentro do game, eu vou exibir outro debug, né, uma outra forma de debug. Eu tenho aqui o contador de FPS, que é importantíssimo, né? Tá aqui em 60, e eu tenho as informações do player 1. Vamos supor que você queira exibir informações do player 2. Como é que a gente faria aqui, né? Seria basicamente assim. Vamos colocar aqui, ó, só como um exemplo, né? O player 2. Então aqui eu vou pular uma linha. Então aqui, ó, ele terminou na linha 8, né? Então 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu nem sei se vai caber tudo. Vai caber. Então vamos testar aqui. Vamos testar aqui o debug para 2 players. Então compilação rápida, e vamos ver então as informações dos 2 jogadores. Então aqui está. Uma coisa muito interessante, vocês já devem ter percebido. Só de eu colocar o debug para o segundo jogador, olha como o jogo ficou mais lento. Então isso nos leva... Deixa eu só testar aqui para ver se está certinho. Vou aumentar aqui o... Tá certinho. Então ele está exibindo corretamente ali as informações do meu player 2. Muito bom. Então, vamos falar agora sobre otimizações. Bom, uma coisa muito importante, tá, pessoal? Uma coisa muito importante quando a gente está desenvolvendo o jogo, principalmente para consoles antigos, é a gente otimizar o código para a gente ter um máximo aproveitamento do hardware. Então, quando você vê esse projeto aqui rodando a 30 FPS, né, você pode pensar assim: nossa, o console, né, o Mega Drive, ele não aguenta um jogo de nave, né? O que não é verdade, né, pessoal? Então, alguma coisa no meu código está deixando esse jogo muito lento. Então agora a gente vai começar a investigar coisas que a gente pode fazer para deixar o jogo mais rápido. Tá bom? Então vamos lá. Dicas de otimização. Vamos ver o quanto eu consigo otimizar esse jogo, né? A primeira coisa que eu vou fazer é um teste de estresse. Eu quero ver o quão lento eu consigo deixar esse jogo. Então eu vou pegar aqui o tiro azul, que é o tiro que coloca mais coisa na tela. Vou pegar aqui para os 2 players, né, os 2 players com tiro azul no máximo, e vou segurar o B para encher a tela de tiro. Ok? Então aqui estabilizou, né, em 20. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Já tinha feito esse cálculo. Então, se o meu jogo está rodando a 20 FPS e o máximo é 60, quer dizer que ele está rodando a 33% da velocidade.
Então vamos colocar aqui o nosso bloco de notas. Então, jogo rodando a 33% da velocidade. Se ele está rodando a 33%, então, obviamente, né, 100 menos 33, ele está rodando com 67% de lentidão. Então, rodando com 67% de lag, tá? Então, essa situação aqui seria a pior situação possível, né? O jogo aqui ele está com 2 players e tem dezenas de objetos aqui sendo processados e exibidos, tá? Então o jogo está rodando. Vou colocar o FPS aqui, né? Também FPS, 20 FPS. Então o jogo rodando a 20 FPS, ele está a 33% de velocidade e rodando com 67% de lag. Pior situação possível, catastrófica, né? Então vamos lá, pessoal. Agora sim, dicas de otimização. Primeira coisa quando os tiros eles são inicializados, então aqui eu tenho o início, né, do player do tiro vermelho, a inicialização dele, e aqui eu tenho a inicialização do tiro azul. Tá? Os dois tiros sendo iniciados. Bom, uma coisa que você pode notar aqui, um erro, tá? Eu deixei aqui para mostrar para vocês. Quando o tiro é criado, ele vai tocar um som. Ele pode usar um canal ou outro canal, dependendo do player que está atirando, né? Pois bem, imagina o Mega Drive ter que tocar um som, que é o som de tiro. Aqui os dois estão no nível máximo, então cada player está soltando 5 tiros. Ele está tocando o som 10 vezes, frame sim, frame não. Então imagina o custo computacional disso, tá? Ele está tocando 10 vezes o mesmo som em 2 canais diferentes, frame sim, frame não, ou seja, 30 vezes por segundo. 30 vezes 10, 300, né? Então ele está tocando 300 vezes a cada segundo o som de tiro. Você acha que isso vai deixar o jogo lento? Sim ou claro? Né? Então é óbvio que se ele ficar tocando o mesmo som o tempo todo, muitas vezes por segundo, isso vai deixar o jogo lento. Então a primeira dica de otimização, a gente vai tirar isso aqui. Eu vou deixar comentado. Vou comentar aqui e vou comentar aqui, ó, tanto para o tiro azul quanto para o tiro vermelho. Certo? Vamos tirar essas linhas aqui e a gente vai deixar só no Player Update. Então vamos vir aqui no Player Update. Então na hora que disparar, vamos ver aqui gameplay. Na hora que ele disparar, ele vai... Cadê o disparo? Aqui, ó, disparar. Ele vai tocar o som. Entenderam? Então, quando disparar, ele pode criar 5 tiros diferentes, mas ele vai tocar o som apenas uma vez, né? Tanto para o player 1, né, e outra vez para o player 2, se for o caso. Então vamos ver aqui, ó, quanto que a gente ganha só com essa mudança. Vamos ver se a gente tem algum ganho, né? Aqui, ó. Então, a primeira dica de otimização é relacionada ao som. Evite tocar o som o tempo todo, sem parar, porque isso, obviamente, vai deixar o seu jogo lento. Então, vamos segurar o B nos dois players.
Ah, eu tenho que pegar o tiro certo, né? Que é esse tiro aqui. E esse tiro aqui. Então, agora sim. Ó, então já tivemos um ganho, né? Ele aumentou aqui, no pior dos casos aqui, ele aumentou uns 4 frames. O que já é um bom ganho, tá? Ele subiu, né? De 20 para 24 frames. Então, primeira coisa. Bom, segunda coisa. Como eu tenho muitos objetos sendo criados, né, carregados o tempo todo, eu recomendo, no caso do tiro, por exemplo, que você altere aqui no res. A gente vai alterar para aqui, ó. A gente vai alterar para none. Eu não quero usar nenhuma compressão no tiro. Interessante, né? Então esses objetos vão ser carregados o tempo todo, né? Esses sprites o tempo todo. Então é interessante não usar compressão neles, porque isso também vai dar um ganho, um pequeno ganho no nosso FPS, tá? Então vamos salvar aqui. Então, arquivo res, compressão. Legal. Outra coisa que vai fazer uma diferença absurda, tá? Uma diferença absurda aqui no nosso projeto, que é o seguinte, é o debug. O debug, ele custa muito caro, tá? Isso aqui você vai usar apenas no desenvolvimento. Mas, durante o seu... Quando você passar da fase de desenvolvimento, aí você vai desligar o debug. Então, olha só de desligar o debug e não usar compressão no tiro, vamos ver aqui o nosso ganho. O quanto que isso vai impactar no FPS. Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Aqui é importante, como eu alterei o res, é interessante eu fazer uma compilação completa, tá? A compilação rápida, ela compila e atualiza apenas o código. A compilação completa, ela vai apagar essa pasta out, tá? E quando eu apago a pasta out, ele vai inserir novamente os assets, tanto sons quanto imagens. Então, como eu fiz uma mudança no res, é recomendável então fazer uma atualização completa do projeto, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui que ele criou novamente aqui a pasta out, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Tenho que pegar aqui os tiros azuis e aqui também os tiros azuis, tá bom? Segurando B nas duas. Muito bem, aumentou um pouco, né? Mas não muito. Ele chegou a bater ali, deixa eu ver, 24. 24.3. Não aumentou muito, né? Mas teve um pequeno ganho. Agora vamos falar também sobre a cadência de tiro. Será que eu preciso de tanto tiro assim na tela? Eu acho que não, né? Então vamos fazer o seguinte. Ao invés de criar um tiro o tempo todo, né? Frame sim, frame não. Vamos diminuir essa cadência aqui de tiros, tá? Por exemplo, ó, até coloquei aqui no comentário, porque eu estava usando um GPing 10 em vez de GPing 2, né? Então, uma vez a cada 10 frames, ele vai criar o tiro. Vamos ver como fica agora? Obviamente, né? Ele vai disparar menos vezes. Mas com isso, eu vou ter menos objetos na tela e eu vou ter um ganho de performance.
O que eu tenho que fazer aqui no meu game é verificar o quanto de tiro que eu quero que seja exibido na tela, né? Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Ó, segurando o B nos dois. Ó, você vê que melhorou muito, né? Eu vou executar o jogo com 25% de velocidade, para vocês verem bem os tiros, tá? Mas o importante é a gente ver o FPS, olha só. Então tem bastante tiro sendo criado. E ele está batendo ali, né? Quase 60 FPS em alguns casos, ele bate 56, aí ele cai para 51.9, né? Que seria uns 52. 52 a 56, o que já é um resultado muito bom, né? Mas eu quero aumentar um pouquinho essa cadência, tá? Então aqui eu vou testar o Gping 10 igual a 1, e eu quero testar também quando o Gping for igual a 5. Então quando for igual a 1, for igual a 5, né? Dentro aqui do Gping 10, então ele vai disparar 2 vezes a cada 10 frames. Então, acho que isso vai dar uma cadência interessante aqui pro meu projeto, né? E uma coisa que eu posso fazer também é aumentar a velocidade dos tiros. Aumentando a velocidade dos tiros, menos tiros vão ficar na tela. E, obviamente, o jogo vai ficar também mais rápido, né? Ó. Então, segurando o B. Então ele diminuiu bastante, tá vendo? Tá entre... O mínimo deu 40, o máximo 30... Não, mínimo 38, máximo 41. Ó, então já diminuiu bastante, né? Perto do resultado anterior. O motivo disso é que mais tiros são criados, né, ao mesmo tempo na tela. Vamos pensar sobre isso? Será que necessariamente Player 1 e Player 2 tem que criar tiros simultaneamente? Talvez não, né? Talvez eu pudesse intercalar o momento que o Player 1 atira e o momento que o Player 2 atira, se os dois estiverem usando o tiro automático, né? Eu acho que assim vai aliviar um pouco a VDP, porque o Player 1 vai criar 5 tiros, em outro momento o Player 2 vai criar mais 5 tiros. Ele não vai ter que criar 10 tiros simultaneamente. Então acho que com isso a gente resolve um pouco o problema dessa caída de FPS, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Se for o player 1, ele vai fazer alguma coisa, se for o player 2 vai fazer outra, né? Tá. Esse aqui tá certo. Muito bem, eu vou dar um intervalo de 2 frames, tá? Então o player 2 ele vai testar o Gping 10 no frame 3 e no frame 7. Bom, então isso vai criar um tiro intervalado, né? O player 1 vai atirar em um determinado momento, o player 2 vai atirar em outro determinado momento. Então eles vão meio que revezando, né? Vamos dar uma testada.
Vamos testar a ideia então. Eu vou diminuir bastante a velocidade do jogo pra gente ver se a ideia funciona, tá? Vou segurar o B nos dois. Olha que interessante, ó. Então agora ele está intervalando, né? E ele chegou a bater. Deixa eu ver, deixa ele estabilizar. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. E a gente teve mais um ganho, né? Bom, ele chega a bater 38.7, mas na maior parte das vezes ele fica ali no 39, né? 39, 40, vai para 41. Então é uma solução também, né? Interessante criar esses tiros de forma intervalada. Muito bem. O nosso FPS aqui ele ainda está muito baixo. Eu quero deixar ele um pouco mais rápido, tá? Então a gente viu aqui que pelos nossos testes, né? O que mais está contando aqui é a quantidade de tiros na tela. Então eu vou manter aqui um tiro a cada 10 frames, porque é isso que está pesando mais, tá bom? Uma última coisa que eu poderia fazer para deixar o jogo com uma performance um pouco melhor seria criar aqui uma variável de controle da estabilidade, né? Então vamos criar aqui uma variável de controle, estabilidade, controle de animação de estabilidade. Deixa eu comentar aqui, ó. Controle de animação de estabilidade. Bom, essa é uma variável que está dentro do player. Eu vou ter que inicializar ela, né? Então, vamos inicializar aqui. Player init. Aqui a minha estabilidade da nave é 0. Então, esse controle também vai ser 0. Beleza. Agora dentro do update. Lembra em uma aula passada que eu falei sobre a estabilidade da nave, né? Como que a gente controla isso, a animação. Então eu vou fazer mudanças nessa parte, tá? Que é aqui, ó, a estabilidade da nave, a inclinação da nave. O tempo todo eu estou mudando a animação, né? Ó, para um desses valores aqui, ó. Então na verdade eu só vou mudar agora, a animação da nave se for necessário, tá? Então vamos criar aqui uma booleana, atualizar animação. Ela começa em falso. Aqui eu tenho que verificar, né? Já vamos fazer o seguinte: atualização, se atualizar a NIM for igual a true, aí eu faço o que tem que fazer aqui dentro. Tá, beleza. Aqui eu tenho que fazer mais um teste. Eu tenho que testar se o controle for diferente de 2. Se for diferente de 2, eu tenho que setar o valor nela, o valor novo, que é o 2.
e eu vou usar esse valor aqui. Certo, então é isso. Essa é a lógica. Então aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, cinco e 6. Bom, a ideia é a seguinte: eu vou verificar se eu realmente preciso atualizar o quadro de animação da nave enquanto ela está virando para cima e para baixo. Pois bem, eu tenho um controlador aqui que vai dizer se a nave em que nível ela está inclinada, né? E agora eu faço um teste adicional para verificar se essa variável de controle ela está num determinado valor. Se ela não estiver, aí eu atualizo esse valor. E eu tenho que ligar também a atualização do sprite. Então aqui está. Muito bem, então atualizo o controle de animação e também atualizo essa variável de controle e atualizo o sprite. Dessa maneira, ele só vai atualizar a nave, o sprite da nave, se for realmente necessário, né? Porque eu tenho agora um controle que vai checar o valor em que essa variável está, e se estiver diferente dentro desse controle aqui, dentro dessa região, aí sim ele atualiza. Beleza? Então é mais um controle, mais uma forma da gente ter um ganho aí, né, na nossa performance. Então vamos atualizar novamente. Cometi algum erro aqui. Ah, sim. Isso aqui é um controle, é uma variável que está dentro do objeto player, né? Então eu não posso usar ela desse jeito aqui, né, pessoal? Eu tenho que usar aqui dentro do objeto player. Deixa eu ver aqui. Certo. Agora sim, essa variável ela está dentro do player. Beleza. Testando. Mais um erro na linha 546. Então vamos dar uma olhadinha. 546 aqui, ó. Esqueci desse carinha aqui. Agora sim, compilando. Muito bem, então vamos ver agora, teste final, quanto que a gente ganhou
de FPS com todas as dicas aí de otimização, tá bom? Segurando aqui o B nos dois jogadores, vamos ver aqui qual o valor que ele fica estável, tá bom? Então 1, 2, 3 e muito bem, pessoal. Então aqui, ó, ele chega a bater ali 47.6 e o valor mínimo 45.3. Então vamos jogar aqui dentro da nossa calculadora. 45.3. A gente tem aqui que ele está rodando a 75.5 de velocidade, né? Então 45,3 FPS. O jogo rodando. Quanto que deu? 75.5. Está rodando a 75% de velocidade, que é muito bom. Rodando com lag aqui, ó, 75,5 menos 100, 24.5. Bom, então aqui está nossos testes aqui, né? Olha como a gente conseguiu, né, otimizar muito, né, o jogo na pior hipótese, né? Qual que é a pior hipótese? 2 players jogando o máximo de tiros na tela ao mesmo tempo, tá? Com o tiro automático ligado. Essa é a pior hipótese. Se você estiver jogando de um jogador, lógico que você vai ter um resultado melhor, 2 vezes melhor, tá? Mas a gente está fazendo um teste de estresse. Então, na pior hipótese, com 2 jogadores na tela, jogando o máximo de tiros com o tiro automático, beleza? Então a gente conseguiu melhorar, né, mais de 100%. Então o jogo que estava rodando a 20 FPS, agora eu consigo fazer ele rodar a 45.3. Ele está rodando a 75% de velocidade, ao contrário de 33%, que estava anteriormente. Então ele já está com um desempenho legal. Agora vamos testar somente se um jogador atirar, né? Então olha só, aqui é com 2 jogadores atirando ao mesmo tempo, fazendo aquela bagunça. Agora, se um jogador só atirar, olha que legal, um jogador só, ele fica em 60. Então o jogo está muito otimizado, ele está bem otimizado, tá? Ó, ele está dando 59.9. Aí ele cai um pouquinho, ó, ele foi para 60. Deixa eu ver se ele vai ficar menor que isso. Ó. Não fica, ó, tá rodando a 60 frames cravados. Ó, 59.8, né? Mas é isso. É um resultado bem satisfatório. Bem satisfatório. Lembrando que a gente pode fazer outros tipos de otimizações. Por exemplo, será realmente que eu preciso criar 5 tiros aqui na tela? Eu poderia mudar esse tiro aqui para que ele criasse 4 disparos, né? Aliás, vamos fazer isso. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar um pouquinho. Olha só. Eu vou mexer aqui no meu update. Aliás, no player update. Na hora de disparar, tiro azul. Aqui, ó, tiro azul, nível 3. Eu não vou criar esse carinha do meio, tá? Então esse bullet aqui do meio eu não vou criar, eu vou criar 4 tiros ao invés de 5. Vamos ver o que essa única linha aqui, ela vai interferir no nosso projeto.
eu acho que vai dar um ganho bom. Porque aí são pelo menos uma dezena, né, uma dúzia de objetos a menos para serem processados. Olha só. Vamos pegar aqui, pegar aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pessoal, olha que incrível. Só de eu fazer aquela mudança, ele já cravou em 60 de novo. Às vezes ele caiu aqui, deixa eu ver, ele bateu 55, 56, mas olha só. Ó, 56. Mas olha como está funcionando muito melhor. Então, posso dizer que com essa configuração cheguei em 60 FPS com o jogo rodando a 100% da sua capacidade, rodando com 0 lag. Beleza? Então, o que foi importante que a gente aprendeu nessa aula, né? Dicas de otimização, o que você pode fazer para mexer no seu jogo para deixar ele mais rápido. Dei várias dicas. Você tem que ajustar o seu projeto para ter um ganho de performance, né? Obviamente, se você está percebendo que se você criar centenas de objetos na tela ao mesmo tempo está causando lentidão, você vai diminuir um pouco, né? Você vai ajustar o seu projeto para que ele exiba menos tiros, menos objetos, menos efeitos, menos sprites, sons. Você vai ajustando até você achar um ponto de equilíbrio. O importante é isso, achar esse ponto de equilíbrio. Porque se o jogo não estiver equilibrado, obviamente você vai ter perda de performance, tá? E muitas vezes não é culpa do hardware, é culpa do programador, que ele pode estar usando muitas rotinas desnecessárias, ele pode estar usando coisas que não estão favorecendo o jogo em si. Beleza? Então achei super importante falar sobre otimização para que a gente visse, né, como que o jogo realmente é desenvolvido, né? Realmente como que ele vai funcionar, como que eu posso chegar no melhor resultado usando o hardware disponível, os recursos disponíveis. Beleza? Então é isso, a gente encerra essa parte de otimização. Eu sei que foi um pouco pesado, mas realmente espero que vocês tenham curtido, tá bom? Agora, se você ficou até aqui, eu vou propor um desafio para você, tá? Coisa simples, não é muito difícil não. É o seguinte, como vocês perceberam, eu criei aqui um sistema de tiro carregado. Quando eu seguro aqui o botão A, vou segurar por algum tempo, ele vai carregar aqui o tiro. Vocês podem ver aqui, ó, tiro carregado. No momento em que eu soltar o botão, esse tiro carregado ele tem que ser disparado. Tudo bem? Se você olhar no código, você vai perceber que em algum momento eu tenho aqui, ó, super. Olha só. Aqui em disparar super. Nesse momento você vai criar o super tiro. Então é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Você vai criar um novo objeto. Então aqui em cima, ó, você vai criar um novo objeto com base nesse código aqui, tá? Pode usar o red, o tiro vermelho, como referência, tá? Porque o comportamento do super tiro é igual. Então você vai criar aqui o super tiro, tudo bem? Com base aqui no tiro vermelho. O que vai mudar nele? Você vai ter que inicializar, né? Obviamente, igual eu inicializo aqui os tiro vermelho, o tiro azul.
Então você vê que eu inicializo aqui, né? Você pode usar isso aqui. E você vai fazer esse tiro aparecer na tela e sair, tá bom? Usa um sprite maior, tenta usar um sprite maior, porque o super tiro, ele tem, eu imagino, né, que ele tem que ter o dobro do tamanho, pelo menos. Então você vai criar um sprite de 16 por 16 pixels, 2 por 2 tiles de tamanho, tá? E cria ele. Ele pode ser azul, pode ser vermelho, uma mistura, né? Usa as cores da nave. E quero ver quem consegue aí criar então esse super tiro, tudo bem? E aí com isso, depois que você fizer esse exercício, a gente encerra então a aula de hoje. Beleza, galera? Semana que vem eu tô pensando em fazer a parte do HUD, o HUD, né? O HUD, com contador de vidas, talvez velocidade e também a barrinha do super, que vai exibir na tela a barrinha de super. Beleza? Tô pensando ainda se eu faço o HUD ou se eu faço os primeiros inimigos, as naves adversárias aí que vão aparecer e atirar em vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Valeu!